E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria falar com vocês sobre o Natal. O Natal está chegando, uma das festas comemorativas mais importantes deste mundo, o espírito natalino, as luzes de Natal, a ceia para aqueles que têm condições, né? Para aqueles que estão em condições de ter uma boa ceia, né? De Natal. Queria aproveitar, claro, né? Não podia deixar essa oportunidade passar, de falar que também é uma das comemorações mais mentirosas dentro desta Matrix, né? É uma das maiores mentiras já contadas. O nascimento de um Deus. Mito, né? Mitologia. A começar, né, pela própria figura de Jesus, que não escreveu nada, não deixou nada escrito, né? Então não se tem registros históricos de Jesus, não se tem traços, né, da sua vida. Tudo é uma construção mitológica, questão dos milagres, sem contar que o que se escreveu sobre Jesus, que foram os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, foram escritos quase que um século após a época que supostamente Jesus existiu, né? E os estudos demonstram que um é cópia do outro. Então, na realidade, o que diverge um pouco é o de João, né? Porque Mateus, Marcos e Lucas são praticamente cópias, com algumas variações. Então, um texto foi compilado, né? Foi copiado a partir de outro, com alterações, né? Por pessoas diferentes. Então, o que se tem? Se tem uma grande história, um grande mito religioso, que foi sendo passado de boca em boca, né? E aí, numa época de ignorância, onde as pessoas não sabiam nem ler nem escrever, né? Onde isso estava na mão das elites, o povo olhou mesmo, só trabalhava na época de escravidão. Então, claro que esses mitos surgiu com muita facilidade. E foi uma história que, como eu falei, só foi colocada, né, por escrito praticamente um século depois da época onde esse suposto Jesus nasceu, né? E aí a gente sabe que a história tem várias referências astronômicas, né? A gente sabe que a antiga carta, né, astrológica, ela tinha 12 signos, por isso Jesus tem 12 apóstolos, né? Cada signo, né, tinha peixes, né, que inclusive o peixe passou a ser um símbolo do cristianismo. Aí tem, você vê que você tem vários signos ali associados a Jesus, né, associados aos apóstolos, como Mateus, que era cobrador de impostos, então é representado por uma balança, né, Libra. Pedro, pescador, né? O próprio Judas, o escorpião. Então, havia ali, né, vários elementos que tinham referências astrológicas, né? Não astronômicas, astrológicas. E a carta astrológica era composta por um sol central, né? Colocado em cima de uma cruz, por isso que se diz que Jesus, o sol, a luz do mundo foi crucificado, porque o sol na carta astrológica, né, a carta astrológica é dividida em quatro, né? Tem uma cruz, o sol central e os signos ao redor. Por isso que os apóstolos estavam sempre ao redor de Jesus. Então, quem estuda um pouquinho sabe, né, que homem nenhum ressuscita, que isso é uma das maiores mentiras da humanidade, e por nossa humanidade ainda ser tão insana
Existem pessoas altamente qualificadas, pessoas inteligentes, bons profissionais, muitos argumentam bem, muitos são até professores, dão aula e são cristãos, né? E acreditam no espírito do Natal. Toda essa bobagem que a gente sabe que é comércio, né? Então, é interessante, né? É o que eu digo, depois que você atravessa certa linha, depois que você cruza, né, certo horizonte, que tantos temem cruzar, né, que tantos têm medo, né, porque a fé é uma coisa enraizada na cultura humana, depois que você contesta, né, pela primeira vez, você vê que não acontece nada com você, né, e você começa a arte da contestação. Será que isso realmente faz sentido? Será que esse Jesus realmente existiu? Aí você vai estudar, você vai buscar, cadê os rastros históricos? Não existem, né? Nem Sócrates, né, que foi também um grande iluminado do ponto de vista da filosofia lá na Grécia Antiga, ele também não escreveu nada, né? O que se sabe dele foi através do seu apóstolo, né, ou do seu seguidor, o Platão, porque Sócrates mesmo não escreveu nada. Então a gente sabe de Sócrates através de Platão. A gente sabe que Jesus foi um mito. Era um mito, né? Havia um mito sobre alguém que ressuscitou, mas isso era coisa do povo olhão, né? Isso é coisa do povo ignorante. Daí, né, imperador Constantino principalmente, entendeu que o cristianismo é uma forma de apaziguar os ânimos, né? Uma forma de dar ao povo uma esperança, ao povo escravo, inclusive, né? Que Jesus traz essa mensagem, né, para os pobres, para os que sofrem, né? Então, foi um ato político, né? Roma assumir, né, o cristianismo como religião oficial. Claro, cheio de referências, como eu falei, astrológicas. Foram feitos concílios onde se decidiu o que entrava e o que não entrava na Bíblia, o que se podia dizer ou não de Jesus, e as partes que foram mais, digamos assim, né, permitidas, eram exatamente as partes dos milagres, né, para transformar um homem comum num Deus, num semideus. Uma história também muito parecida com o que era cultuado na época em Roma, né, nos domínios de Roma, que era o mitraísmo, que era culto a Mitra, que era um deus solar, um mito solar, que tinha raios saindo da sua cabeça, né, representando a iluminação. E Jesus se transformou isso em coroa de espinhos, né? Mas na realidade é uma referência a Mitra, né? E Mitra já tinha muitos aspectos, né, parecidos com o de Jesus, então se mesclou, né? Se fez um sincretismo de Mitra com Jesus. Daí várias histórias que tinham a ver com Mitra foram associadas a Jesus. E daí se criou, né, um super-herói palestino, né, que representa o Sol. Nada mais do que isso, né? A luz do mundo, que ilumina o mundo, é o Sol, né? Sempre foi cultuado na Antiguidade. Depois foi antropomorfizado. Foi colocado na forma de homem. Então Jesus, de cara, né, é uma figura mítica, construída, é uma história construída a respeito de um homem que tinha poderes sobrenaturais, né, que diziam que era filho de um Deus que também ninguém explica. Então, é uma coisa que existe muito forte dentro da religião, é que você não pode contestar racionalmente, né? Então, dizem isso, que você não chega a Deus através da razão. É um absurdo, né? Que você não chega através da razão, você chega como? Se nós somos seres essencialmente racionais e pensantes. As coisas têm que ter explicação, porra. Não é essa questão de falar que eu tenho que acreditar. Isso aí é golpe. Até hoje, até o dia de hoje, o nego cai no golpe. Por quê? Porque acredita.
Cai no golpe do casamento, cai no golpe de ter filho, acredita, né, que isso tudo é felicidade. Esse mundo aqui está cheio de golpe, né? Costumo dizer, a Matrix é um conjunto de armadilhas. E essas armadilhas, elas são emocionais, elas não são racionais. Elas te pegam pela emoção, né? Tem a questão da música, né? Cara, é tanto assunto que a gente tem para falar, tem que fazer um vídeo também específico sobre música. Eu acho que eu nunca fiz. Que repare, né? Todo lugar que quer arrancar teu dinheiro vai ter música. Porque a música não é algo racional, ela te pega pela emoção, né? Ela te deixa mais fragilizado, né? Ela te coloca assim como se fosse uma criança. Aí você abre a carteira, tá tudo é muito bonito, você tá cheio de endorfina, tá feliz da vida. Todo lugar, né, que quer arrancar o seu dinheiro, não se esqueça disso que eu estou te falando, né? Vai ter muita música. Ainda que não queiram aparentemente tirar o seu dinheiro assim, na cara dura, né? Mas você vai soltar o dinheiro, você pode ter certeza disso. De uma forma ou de outra você vai soltar o dinheiro, porque você está emocional. Então, o bar tem música, né? Eles querem vender bebida, querem vender um monte de coisa, né? A igreja tem música, muita música, né? Faz parte do teatro, né? Pra te colocar num certo espírito. Tem as músicas de Natal agora, né? Jingle Bell, Jingle Bell, tem aqueles coros de Natal espalhados pela cidade, né? Mesmo que você não compre ali, mesmo que você não gaste ali, você vai gastar. Você vai gastar, cara, porque você está emocional, entendeu? Você não vai deixar de comprar presentes, árvore de Natal, tudo coisa para criança, tudo coisa infantil. O ser humano é muito infantil, cara. O ser humano é uma criança grande, né? Idade mental de 7 anos. Como eu falei anteriormente, não adianta, isso não tem a ver com o seu aspecto profissional, isso não tem a ver com a sua intelectualidade, se você é um cara muito inteligente, se você é um cara muito bom no que você faz, não tem nada a ver, né? Isso tem a ver com estrutura cerebral, é genético. O indivíduo religioso, né? O indivíduo religioso é como se fosse uma criança, porque a criança, ela vê o mundo de uma forma sempre lúdica, infantil, né? Tudo para ela é brincadeira, tudo para ela é muito lindo, a árvore de Natal, a luzinha de Natal. Tá vendo nada que tem por trás daquilo ali, né? Não tá vendo o comércio, não tá vendo os abusos. Então a mentalidade infantil é caracterizada por isso, né? Uma certa inocência e total emotividade. Baixíssima racionalidade. A mente do crente, do religioso é assim, né? Ele vê o mundo, né? Ele trabalha, sabe? Ele é funcional, ele é competente, ele pode, né, exercer qualquer função. Mas quando ele está na folga, ele vira uma criança. Aí ele vai para a igreja, para aquele ambiente com muita música. Ele criança adora música, né? Bota a musiquinha para tocar, as pessoas começam a dançar, pular. Não é diferente no bar, na balada, na igreja. Né? Até mesmo nos cerimoniais mais sérios, né? Das Forças Armadas, tudo lá tem tem um hino nacional, né? Tem um sentimento, isso é emocional, né? Essas coisas irracionais, sem função, né? A princípio, que função tem fazer uma solenidade idiota qualquer, né? Mas isso é mantido para quê? Para manter o indivíduo sob controle, manter o indivíduo da emotividade, né? Fazer com que ele se sinta importante, fazer com que ele se sinta parte de algo. Toda a solenidade é assim. Vão ter as homenagens, né? E as pessoas vão ter muita música e vai ter também muita comida, bebida. É sempre assim, né? Qualquer reunião de trabalho, qualquer reunião de família é teatro. O teatro faz parte. Igreja, teatro, teatro, né? Praticamente tudo, né? Você chega em qualquer lugar, até mesmo sei lá, vamos dizer, num local mais formal, né? No fórum. Aí você chega ali, você vê aqueles advogados tudo alinhadinho, tudo com terno e gravata. Você não pode, a menina não pode entrar com saia curta, a pessoa não pode entrar de camiseta, toda essa formalidade, né? Então entra ali, é tudo muito formal, né? Aqui não, um juiz, como se o mundo fosse maravilhoso, como se o fórum fosse feito cheio de gente honesta, porra nenhuma, né?
São todos predadores, todos desonestos, todos atrás dos seus interesses. Não adianta botar roupinha bonita, botar musiquinha para tocar e fazer solenidade. A corrupção está em toda parte no ambiente humano. Então, quando você enxerga isso, você se torna realmente uma pessoa que eu acho melhor você ficar em casa, cara, como eu fui. Quando você se torna uma pessoa chata, você se torna uma pessoa desagradável. Porque as pessoas não querem ver a verdade, elas não aceitam a verdade. De que tudo isso é um engodo. Natal é uma mentira. Ou Natal é baseado no quê? É uma festa do quê? É uma festa religiosa, né? E pode ter mentira maior do que a religião, que diz que você é importante, que diz que você vai para um lugar especial depois que você morrer. Acho que é por isso que o crente, né, ele vê o paraíso como um jardim, né? Quer dizer, muitos cemitérios aí são verdadeiros jardins, né? Não tem nem túmulo, né? Aquele jardim, né? Cheio de plaquinha. Então, deve ser por isso, né? Porque o único jardim que você vai ter depois que você morrer é um buraco no chão para te enterrarem. Então. Aí, cria-se toda essa mitologia, né? Sempre em relação ao Sol. Por quê? Aniversário é anual, né? Por que é anual? Por quê? A Terra demora 1 ano para dar a volta em torno do Sol. Então é uma reverência, né? Quando a Terra reverencia o Sol ao longo de 365 dias, né? Ou quase isso, né? 1 ano. E aí no aniversário se comemora, a cada ano, né? Aniversário de casamento também se comemora. Aniversário de namoro, 1 ano, também se comemora. Tudo é 1 ano, né? 1 ano da criança se comemora já, né? Primeiro ano que passou na escola, se comemora. Tudo é anual. Natal, todo final de ano, né? Aí tem a virada de ano, tudo a ver com o Sol. Já reparou, né? Tudo a ver com o Sol. Então, nós vivemos num mundo mentiroso. Como eu falei, é melhor tu ficar dentro de casa, cara, do que você participar dessa merda toda, para arriscar tu beber um pouquinho mais, falar umas bobagens, acabar até apanhando, se não te matarem. Igual o mito da caverna de Platão lá, né? Que todos viviam dentro de uma caverna. Aí foi uma ideia de Platão, né? Para falar sobre o que seria ignorância e o que seria a descoberta da verdade. O mito da caverna de Platão também tem muito a ver com o filme Matrix, né? Que é uma realidade falsa. Então Platão propõe uma ideia, né, de que poderiam existir indivíduos vivendo dentro de uma caverna e eles estavam acorrentados, nasciam assim, viviam a sua vida inteira e viam apenas sombras na parede da caverna, né? Projetadas por um fogo que estava lá na entrada da caverna, mas eles não podiam ver porque eles ficavam de costas e presos. Então a vida deles era ver aquelas sombras ali na frente deles. E aquilo ali para eles era a realidade. Até que alguém, por algum motivo, ou consegue se soltar, né? Ou alguém o solta, não fica muito bem explicado isso, né? E esse alguém, ele consegue se virar e ver a entrada da caverna e a luz, né? E aí ele sobe até lá, né? E a primeira vez que ele olha, que ele vê aquele fogo, aquela fogueira, né? Aquilo faz com que os olhos dele doam, porque ele nunca usou, na realidade, os olhos, ficou sempre na escuridão, né? E aí ele vai clareando, ele começa a ver que além daquela fogueira ali, né, tem uma entrada, e aí uma claridade muito maior, né? Que é o sol, que é a vida lá fora da caverna. E aí de novo ele cega, né? Ele não aceita, ele não compreende, mas aos pouquinhos o olho vai, né? A pupila vai se dilatando aos poucos, ele vai começando a ver, né? Tem mais claridade. E aí ele começa a ver um mundo que ele nunca imaginou, né? Que aqueles que estão lá dentro da caverna só viam as sombras. Por causa dessa fogueira que era mantida na entrada da caverna. Aí ele vê que tem pessoas no mundo, tudo é colorido, que tem o sol, que tem as árvores, que tem... Ele vê um outro mundo, né? Aí o que ele pensa? Pô, vou voltar, né? Para contar para os outros, para libertar os outros também, né? Essa é a ideia básica do filme Matrix, né? Daqueles que conseguem sair e querem voltar para libertar os outros. Só que quando ele volta e ele conta
essa verdade para as pessoas não aceitam. As pessoas se irritam porque elas estão acostumadas àquela realidade ali, de sombras, elas não querem saber da verdade que está lá fora. Né? E aí, moral da história, acabam matando esse indivíduo, né? Para que essa verdade não seja exposta. Porque tem alguém controlando essas pessoas que estão ali presas nas sombras. Né? Então é a metáfora, a grande metáfora da religião neste mundo aqui. É uma mentira. E quem sai, né, dessa mentira, né, quem tem coragem de sair desse sistema, né, e impossível voltar, não dá, né? Não dá. Depois que você desmonta, desconstrói uma mentira, não dá mais. É como você consegue aprender alguma coisa, não dá para desaprender, né? Quando você aprende uma coisa nova, né, como é que você vai desaprender? Não há como. Não há como desaprender a sua língua nativa. Esquecer como é que fala, né? Não é opcional. Então, quando você conhece essa verdade de que esse mundo aqui, essa Matrix, é ilusória, essas festas são só para arrancar teu dinheiro, não faz diferença, ano novo, não vai mudar nada na tua vida, a não ser que você faça muito esforço para mudar alguma coisa. Né? O sistema não vai mudar. Ano novo, porra nenhuma. Vida nova, porra nenhuma. Não adianta ficar fazendo oraçãozinha, se vestir de branco, ficar fazendo pedido igual idiota, não. Qualquer mudança que tiver na sua vida vai depender de você. A maioria delas, né? Algumas podem ser mudanças que não dependem de você, claro. Né? Geralmente isso é para pior, né? É uma gravidez indesejada, né? É alguém que vai vir para acabar com o seu sossego, com sua paciência, né? Acabar com sua tranquilidade. É uma doença que pode vir também, é um desastre, é uma catástrofe natural, é perder tudo. Tudo isso aí pode ser ano novo. E você comemora, né? Você não sabe o que está lá na frente. Então isso é tudo bobagem, né? Isso é tudo teatro. As pessoas dizem que não são preconceituosas, né? As pessoas dizem que, né, tem que valorizar né, a cor negra, né? Que o negro tem que ter valor, né? Mas agora virada de ano vem todo mundo vestir branco. Né? Porque se vestir preto é mau agouro. O gato branco é muito bonito, né? Todo mundo adora. Gato preto é mau agouro. E aí fica essa mentira, né? Os macumbeiros em peso vão na virada de ano vestido de branco. Né? E reclamam, né, que sofre preconceito. O negro reclama que sofre preconceito. Mas o culto afro valoriza muito a cor branca. Criaram até um Jesus, né, palestino, né? A sociedade, né? Criou um Deus, um semideus, né? Um filho de Deus, que nasceu numa região de gente de pele queimada, de gente de pele, né? Região de deserto, né? Oriente Médio. Transformaram num europeu de olho azul. Quase sempre vestido de branco. Né? Então os negros cultuam o branco, né? Um Deus branco. Um Deus homem, né? Que também tem muita misoginia na religião também, né? Jesus, por que Jesus, filho de Deus, cadê a filha? Cadê a filha de Deus? Cadê a comemoração, né, de uma deusa? Não existe, né? Existe muito mal aí, comemorações em relação a Maria, que era secundária, né? Secundária. A mãe de Jesus. E Jesus mesmo, na historinha, porque quem escreveu vivia numa época onde a mulher não tinha valor nenhum, né? Mulher ter valor é muito recente, né? Mulher sempre foi lixo para a religião, então até Jesus mesmo desprezava a sua própria mãe em várias partes do Evangelho. Né? Cagava para ela. Né? Então, tudo historinha da carochinha. E vou fechar por aqui, porque eu não podia deixar de falar nesse tema. Né? Tem muito mais coisa para falar a respeito disso. Talvez eu faça outros vídeos até o Natal. Né? Então, isso aí. Eu sou Ralph Gun, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando aqui nesse ícone, você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações. Não esqueça, né? Para estar recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro. Fui!